Saudações, caríssimo aluno. Professor André Ferreira, mais uma vez, a seu lado, nessa jornada rumo ao ápice da sua excelência. Neste tópico, iremos estudar uma lei de suma importância para todos os servidores públicos, a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Evidente que esta Lei de Abuso de Autoridade é uma lei de extrema complexidade, de grande abrangência e que nós vamos abordar aqui de maneira muito sintética. E para poder, de fato, proporcionar essa síntese, eu vou lançar mãos de duas ferramentas principais que vão fundamentar essa aula, que eu já utilizei em outros momentos. Primeiro, a hermenêutica jurídica, que é a análise do texto para procurar compreender qual foi a real intenção do legislador quando traduziu a vontade do povo em letra de lei. Nós utilizamos essa técnica na aula sobre a legítima defesa, lá nas excludentes de ilicitude. Outra técnica que eu vou usar para poder potencializar o seu entendimento são as analogias de hipóteses plausíveis, em que pese várias dessas hipóteses serem semelhantes a ocorrências que constam na crônica policial em geral, não só na esfera penitenciária, mas também em outras atividades do escopo da administração pública. Dadas essas considerações, eu vou passar então a leitura do caput do artigo 1º da Lei 13.869 de 2019, para que possamos fazer então uma intelecção e começar a entender como funciona a aplicação prática da Lei de Abuso de Autoridade. Então vamos lá? Que o Vademecum, o compêndio que abarca todas as informações jurídicas, todo o arcabouço jurídico brasileiro. E agora eu vou ler então aqui a Lei 13.869 de 5 de setembro de 2019, que é inaugurada no artigo 1º assim. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Esse artigo 1º ainda possui mais 2 parágrafos, que em momento oportuno serão abarcados. Mas eu quero chamar a atenção aqui para esse primeiro artigo, o caput desse primeiro artigo, que ele já define muitas coisas imprescindíveis de serem compreendidas agora. Ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Agente público. Para, nesse pequeno pedaço aqui, intencionalmente, o legislador escreveu agente público com o intuito de aumentar o espectro de atuação dessa letra de lei. O espectro de abrangência. Porque agente público é de fato extremamente amplo, é lato sensu. E o artigo 2º, ele vem trazendo de fato um rol explicativo sobre qual é esse espectro de abrangência. E aí eu vou ler o artigo 2º e vou voltar para explicar o porquê nós estamos tratando disso dessa forma, através da hermenêutica jurídica. Vamos lá? Artigo 2º, ele fala assim: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando a 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas. Membros do Poder Legislativo. Membros do Poder Executivo. Membros do Poder Judiciário. Membros do Ministério Público. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Vou voltar um pouquinho aqui e vou tocar de novo no assunto. Conforme eu disse aqui, a intenção do legislador era deixar essa letra de lei muito mais ampla no que diz respeito à sua aplicação, ao seu espectro, à sua abrangência.
E o artigo 2º, ele deixa claro quando ele fala assim, no finalzinho ali, ó, não se limitando a, e segue o rol explicativo. Ele quer dizer, então, que qualquer membro, inclusive pessoas que se equiparam ao servidor público, civil ou militar, que atuem nas diversas esferas possíveis, que atuem na União, nos estados, nos municípios, que atuem nas Forças Armadas, que atuem nas autarquias, nas empresas públicas. Como exemplo, eu vou citar aqui o servidor, o funcionário do Correio, ou dos Correios. E é muito importante eu pontuar isso com vocês, porque nós estamos tratando do sujeito ativo do crime. Quem é o sujeito ativo do crime? São todas essas pessoas que se equiparam, ou que são de fato, ou que se equiparam ao agente público. E eu pontuo isso por quê? Porque isso quer dizer que esses crimes que estão elencados nessa letra de lei, eles são crimes próprios. Tem um sujeito ativo próprio, assim como alguns outros textos legais que eu vou abordar ainda nesse curso, tá? Agora eu vou falar de uma questão de elementares. Todo texto de lei, principalmente na esfera aqui do direito penal, tá? Ele possui elementares, ele possui um núcleo do tipo. Quando a gente tem a lei penal, nós temos um núcleo do tipo, que é um verbo que vai traduzir uma ação humana. Como, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém. Matar alguém é crime. Então, todo crime é verbo. Matar alguém. O crime do artigo 155, subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel. Do artigo 157, também subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então está ali, subtrair, matar e assim por diante. Então, todo crime é traduzido num verbo, e o verbo traduz uma ação humana. E tudo aquilo que está em volta do verbo nesse texto legal são elementares. Nós falamos, por exemplo, de um elementar aqui que é o sujeito do crime, o servidor público. E tem algumas coisas que estão extremamente claras, implícitas, e outras coisas que são de cunho subjetivo. Quando eu falo de uma ação humana, a ação humana sempre tem uma intenção por trás. Sempre existe uma intenção. O ser humano ele faz alguma coisa porque ele tem uma intenção. Essa intenção ela pode se desdobrar em inúmeras possibilidades, pois tratamos de comportamento humano. E às vezes essa intenção ela é inclusive provocada por outrem. A intenção pode ser de cunho particular, ela pode ser provocada por outrem. E agora eu vou chegar no cerne da questão. Vamos voltar lá na analogia do carteiro, né, do servidor do correio. Então, o carteiro, ele estava lá entregando uma carta e, de repente, ele presenciou um furto de uma senhorinha. O carteiro, praticante de artes marciais, né, extremamente forte, dotado aí de habilidades técnicas, em que pese não fazer parte do escopo das suas atribuições, ele se viu em condição de ajudar então aquela senhorinha. Ele foi lá e abordou o indivíduo, jogou no chão, bateu no indivíduo, grudou no indivíduo, tomou de volta lá a bolsa da senhorinha, devolveu para a senhorinha, chamou o 90, aí ele de fato realizou uma prisão em flagrante no seu exercício regular do direito, uma vez que ele estava diante de um ilícito em flagrância. Foi lá e realizou com qualquer pessoa, qualquer cidadão, realizou uma prisão em flagrante em exercício regular do direito.
E aí, de repente, ele resolveu ligar o celular dele, fazer uma live no Instagram, enquanto ele estava ali segurando o indivíduo devidamente contido, aguardando a chegada da polícia militar. Qual a intenção que ele teve aí? Ele teve uma intenção de se autopromover, ele teve uma intenção de mostrar aquele ato heróico dele, ele teve uma intenção, então, de beneficiar a si mesmo. E eu vou chegar aí, porque eu estou abordando isso. Então, ele teve a intenção de beneficiar a si mesmo, né, para o seu próprio ego. E agora eu vou pegar mais uma vez o Vadimecum para fazer essa hermenêutica. O Tício, ele incorreu em algum crime descrito aqui? No artigo 13, a gente tem o seguinte crime aqui, ó. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou a redução de sua capacidade de resistência a, vou ler só, inciso 1º, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Veja só, eu trouxe aqui a analogia. O Tício, que é carteiro, foi lá e prendeu o indivíduo em curso de crime, em flagrante delito. Ele prendeu o indivíduo, o Tício, ele é agente público, servidor dos Correios. Ele prendeu com a intenção de beneficiar a si próprio, ele pegou a câmera lá e expôs o indivíduo preso, de acordo com o que está aqui, né, no artigo 13, ele expôs o indivíduo preso, aqui, ó, artigo 13, e ele, diante de redução da capacidade de resistência, a exibir o seu corpo ou parte dele, exibida a curiosidade pública. Não foi isso que ele fez quando ele abriu a live do Instagram e começou, prendi um indivíduo aqui que estava roubando a bolsa da senhorinha e tal. Ele incorreu nesse crime por ser agente público e ter feito com que esse preso tivesse sido exibido nas redes sociais, a curiosidade pública? Não. E eu vou explicar por que não. Quando a gente lê aqui o artigo 1º de novo, fala o seguinte: essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Ou seja, prender pessoas não faz parte do escopo das atribuições do carteiro, em que pese ele ser agente público, em que pese ele ter prendido o indivíduo, e em que pese ele ter exibido esse indivíduo à curiosidade pública e ter feito isso em benefício próprio, ou seja, para satisfazer o seu ego. Agora, o agente de segurança penitenciária, o agente de escolta e vigilância penitenciária, todos aqueles que atuam na esfera do cárcere, no escopo das suas atribuições, obrigar um indivíduo já devidamente contido ou com sua capacidade de resistência reduzida a ser exibido, obrigar ou exibir, simplesmente exibir, este sim está incorrendo nesse tipo penal do artigo 13. Ações na esfera do cárcere, elas devem ser muito bem calculadas e as documentações, principalmente na esfera visual, vídeos e fotografias, devem ser também restritas. A imagem daqueles indivíduos que estão sob nossa tutela, ela não pode ser exibida sem autorização do próprio indivíduo. Se assim o for, você, autor dessa exibição, está incorrendo no crime descrito no artigo 13 dessa letra de lei. E por que eu estou falando disso dessa maneira? Evidente, eu uso hipóteses plausíveis e a hermenêutica para poder potencializar esse conhecimento. Porque primeiro eu demonstrei que se faz necessário ser agente público.
Segundo, eu demonstrei que se faz necessário ter, então, no escopo das suas atribuições, essas características, ou seja, você, agente público, no exercício da sua função ou a pretexto de exercê-la, você incorre naquele tipo penal. E eu comentei sobre a intenção, que é um elemento subjetivo, a intenção do porquê o indivíduo fez aquilo que fez e que se enquadra como um tipo penal descrito nessa respectiva letra de lei. Antes de eu dar continuidade, eu quero dizer que, em síntese, o direito penal ele não só pune o resultado naturalístico de um crime, ele pune a intenção do indivíduo. Por isso eu estou falando de intenção. Ele pune o elemento subjetivo. Qual era a intenção do indivíduo quando cometeu o fato típico antijurídico culpável? Qual foi o motivo? Qual era o objetivo desse indivíduo? E nesse momento eu vou falar então do dolo específico. Então esse indivíduo, de acordo aqui com o texto legal, dentro das suas funções, ou a pretexto de exercê-las, este agente público, ele tem então a intenção de beneficiar. Agora eu vou voltar lá no parágrafo 1º do artigo 1º, tá? As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar ao trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Esse dolo específico ele tem que estar presente para que, de fato, este agente público esteja incorrendo nesse tipo penal. E eu trago isso de maneira extremamente dramática, conforme eu estou usando aqui essa ferramenta de retórica para poder potencializar a sedimentação desse conhecimento, porque na redação dessa lei, ela criou diversas discussões e muitas dúvidas aos agentes. Muitos agentes passaram, inclusive, a se omitir de cumprir o seu dever legal de agir em diversas situações, com medo dos desdobramentos, com medo de incorrer num desses tipos penais descritos. Eu apenas mencionei o artigo 13, inciso 1º. Muitas pessoas deixaram, inclusive, de documentar ações, fazer fotos, ou apresentar o indivíduo para a imprensa, ou passar pela imprensa, desviar, em razão desse medo de incorrer. E esse medo, ele é resultado de uma falta de conhecimento. Que você, futuro gestor, você, agente público, não pode se dar ao luxo de ter. Falta de conhecimento. Uma vez que estamos aqui exatamente buscando a excelência. Pois bem, sei agora que não basta eu ser agente público e tampouco estar no exercício das minhas funções ou a pretexto de exercê-las, mas se faz necessário que eu tenha intenções implícitas, que são subjetivas. Quais são? Prejudicar o trem, beneficiar a si mesmo, ou seja, quando a autoridade policial perceber vantagem, é disso que se trata, essa vantagem pode ser material ou pode ser subjetiva também, conforme o exemplo do carteiro. Beneficiar terceiro por mero capricho, e aí a gente fala mais do mesmo, do beneficiar a si mesmo, ou por satisfação pessoal, que também falamos mais do mesmo, mas a intenção do legislador era exatamente aumentar o espectro de abrangência dessa letra da lei. Ou seja, se faz necessário documentar a respectiva ação, e depois esse documento pode servir à exposição diante da autoridade judiciária, da autoridade policial,
o agente que fez esse documentário, que filmou, que fotografou o indivíduo, que estava lá com sua capacidade de reação reduzida, por motivos óbvios, porque ele foi imobilizado e devidamente algemado, se não existe nenhum elemento subjetivo, não há que se falar em crime. E a mera divergência não constitui abuso, tá? A mera divergência não constitui abuso de acordo com o parágrafo 2º. Aí, conforme eu prometi lá no começo da hermenêutica, eu ia ler o parágrafo 2º em tempo oportuno. Tá aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 1º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E eu estou trazendo isso, abordando dessa forma, para demonstrar que, de fato, você não pode deixar de fazer cumprir a norma jurídica pelo desconhecimento, pelo medo de incorrer num tipo penal. O verdadeiro profissional não tem intenções que não as de fazer cumprir a norma jurídica, de fazer cumprir o dispositivo legal, lançando mãos dos melhores dos protocolos e do melhor do bom senso na esfera discricionária. Ok? E é disso que se trata, são os elementos subjetivos do injusto. Vamos lá. Existe a questão da intenção provocada. Eu vou fazer uma outra analogia aqui. Lembra que eu falei que nem sempre a intenção é sua, pode ser de outro. Então, eu vou fazer a seguinte analogia. Digamos que um delegado de polícia, lembre-se que eu falei que eu ia fazer analogias abrangendo outras esferas para poder fazer com que você sedimente esse conhecimento. Então, digamos que um delegado de polícia ele pegou e recebeu uma informação de um dos seus informantes e ele pegou e falou pro investigador dele assim, o Mévio, junta todo mundo lá da sua equipe, a gente vai invadir determinada casa porque eu sei que está ocorrendo um crime agora, o pessoal está indolando drogas lá. O Mévio, acreditando que o seu superior hierárquico já fez as devidas avaliações ou está de fato munido de uma informação muito bem sedimentada, ou ele tem em mãos um mandado judicial, ele, sem discutir, sem perguntar nada, ele vai lá, reúne a equipe e resolve enfiar o pé na porta e entrar na residência que foi descrita lá pelo delegado, e ele chega lá e vê que, na verdade, tem lá uma senhorinha lavando roupa e uma criança que começa a chorar, a gritar, e nisso ele quebrou a porta, entrou. E agora eu vou ler o artigo 22. Então preste atenção, eu fiz a analogia, vou ler o artigo 22. 22. Aqui, artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer das mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. E olha, detenção de 1 a 4 anos e multa. Veja só. Analisando a analogia que eu apresentei, a história do Mévio, o investigador. E esse texto legal aqui, o Mévio incorreu nesse crime, nesse tipo penal? Não. Assim como o carteiro, o Tício, não incorreu no tipo penal por não fazer parte das suas atribuições, ou seja, ele não estava exercendo a sua função a pretexto de exercê-la, o Mévio também não incorreu no tipo penal. Agora não por esse motivo, uma vez que faz parte das suas atribuições e ele o fez a pretexto de exercê-la. Ele enfiou o pé na porta e entrou. E aí ele incorreu lá naquele crime do artigo 22? Não, ele não incorreu no crime do artigo 22, porque aqui a gente teve uma intenção de outra pessoa. E aqui a gente tem então a excludente de punibilidade prevista no artigo também 22 do Código Penal. Vou buscar ele aqui. Então, no artigo 22 do Código Penal, aqui, ó. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou lançar a mão da hermenêutica. Então, se o fato ele é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, e prestem atenção depois da vírgula,
não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Só é punível o autor da coação ou da ordem. Isso pode acontecer na esfera do cárcere, evidente. Por isso eu estou indo para outra esfera, tá? O agente foi lá e incorreu num suposto tipo penal por ter cumprido uma ordem não manifestamente ilegal. Aquele superior hierárquico deveria ter feito a lição de casa, ele deveria estar munido da devida documentação, do devido mandado judicial, para que Mévio pudesse derrubar a porta e adentrar e verificar o crime. Ou, de fato, ele poderia ter tido a sorte de a informação ser extremamente precisa e Mévio ter adentrado e conseguido aí impedir a prática de um ato criminoso, assim realizando uma prisão em flagrante delito. Só que Mévio não teve essa sorte e não estava munido da documentação. Todavia, ele estava obedecendo uma ordem não manifestamente ilegal. Ele acreditava que estava invadindo a residência para cumprir uma ordem legal. A gente tem que analisar que, primeiro, ele não estava com a intenção de se beneficiar, de beneficiar outrem, ou de prejudicar outro, ou para fins de satisfazer o seu ego. Ele estava cumprindo a ordem legal. E que ele tinha desconhecimento que essa ordem legal era manifestamente ilegal. Ele acreditava ser legal exatamente por ter sido fruto de uma ordem do seu superior hierárquico, que, em tese, deveria ter já todas essas ferramentas devidamente fundamentadas. Ou seja, ele não incorreu nesse crime. E eu estou demonstrando essas possibilidades exatamente porque muitas vezes, os servidores deixam de fazer por causa do desconhecimento, por medo de incorrer. E aí nós vamos entrar na esfera perigosa que nós, inclusive, já abordamos lá no estrito cumprimento do dever legal, que é da omissão imprópria. Uma vez que cabe ao agente público, especificamente no que diz respeito à nossa atuação, evitar um resultado mais gravoso. É obrigação, é poder, dever de agir. E se abster desse poder, dever de agir, deixar de fazer, pode ser muito mais prejudicial, principalmente se os resultados negativos forem numa leitura daquele que for a autoridade policial ou da autoridade judiciária, derem motivo, derem razão para que este servidor, em razão dessa omissão imprópria, responda pelos atos praticados, pelo resultado naturalístico, na mesma medida daquele que praticou o crime. É disso que se trata, em síntese. Vou fazer uma última análise agora do artigo 33, então, para que a gente possa então encerrar esse assunto. Evidente, como eu disse no começo, é um assunto muito denso, que vai horas e horas de estudo. Provavelmente, se nós fôssemos abarcar o estudo de maneira full, nós teríamos que fazer em vários blocos e provavelmente estudaríamos durante 3 horas ou mais. Todavia, eu lancei mão dessas ferramentas para poder sintetizar. Então, para encerrar de maneira eficaz e sintética, eu vou ler agora o artigo 33, fazer hermenêutica aqui e apresentar mais uma analogia. Vamos lá? O artigo 33, então, vamos lá, da nossa lei 13.869 de 2019, artigo 33, tá aqui. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Olha lá, hein? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vou falar agora do Semprônio. A analogia vai ser sobre o Semprônio. Semprônio, ele é policial penal, ele é agente público, portanto, né? E ele resolve fazer a verificação
de pessoa presa em ambiente e horário inadequado. Veja só. Eu vou fazer essa analogia e depois eu vou ler o parágrafo único, tá? Do artigo 33. Aí a gente vai conseguir entender e fazer a hermenêutica em concatenada. Então, o Semprônio, ele resolveu fazer a verificação de uma pessoa presa em ambiente e horário inadequado. Foi lá, resolveu tirar uma determinada informação, ele, diante de uma fundada suspeita até, ou seja, de um motivo justo, ele resolveu então, num determinado horário, lá 3 horas da manhã, tirar o preso da sua cela, levar a uma determinada sala, de repente ao setor de inclusão, e passar então a apertar esse indivíduo, a tentar tirar informações desse indivíduo para fundamentar a sua fundada suspeita e dessa forma galgar êxito no cumprimento da letra de lei, no cumprimento das suas atribuições. Veja só. E para quê? Para poder galgar aí pontos, para poder conquistar de repente aí a sua promoção, ou conquistar um cargo, né, que está em vacância. Não importa, eu estou tentando colocar aqui nessa hipótese todas as características que nós estudamos, tá? Agente público, no exercício ou a pretexto de exercer, que tem todas aqueles elementos subjetivos, né, que são os interesses por trás da ação propriamente dita. E aí eu vou ler agora o parágrafo único lá do artigo 33. Então, li o artigo 33, vamos lá o parágrafo único. Vamos lá. Aqui, discriminar. Procedimento. Artigo 33, tá aqui, ó. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, ó, o indivíduo foi lá exigir informação ou cumprimento de obrigação, tá lá no artigo 33, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. E ele o fez, aí vai lá, ele invocou a condição dele de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Agora eu vou deixar mais picante ainda a hipótese. Esse indivíduo, então, esse Semprônio, ele tinha, além da intenção negativa, ele estava exigindo vantagem não só para os fins da promoção dele, mas ele estava tentando tirar uma informação para que ele pudesse galgar aí, de repente, um ganho material. Ele incorreu no crime? Sim, ele incorreu no crime. André, professor André, por que você citou esse exemplo tão drástico, tão dramático? Para que você consiga, então, sedimentar esse seu conhecimento e compreender de forma plena. E nesse exemplo eu trouxe todas as características, conforme eu acabei de dizer. É agente público, está no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Ele está imbuído de uma intenção, que é um elemento subjetivo do tipo, que está enquadrado naquele rol de intenções que eu falei. E nesse caso aqui, ele ainda incorreu no crime propriamente dito, de acordo com está o texto lá. Ele foi lá para exigir a informação ou cumprimento de obrigação, de maneira totalmente inadequada, em ambiente, horário, lançando mãos do quê? De uma autoridade a ele emanada do poder público. Ele invoca a condição de agente público para obter essa vantagem ou privilégio indevido. É disso que se trata. Muitos e muitos outros são os desdobramentos envolvidos aqui. A gente tem questões aí que podem provocar vício formal, no inquérito policial,